Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um episódio do nosso MMD Talk, o seu podcast de direito, atualidades e empreendedorismo. Eu sou o Gustavo Marques, integrante desta bancada do MMD Talk, sócio do escritório MMD Advogados, Marques Matos da Loma Advogados. Nos encontre no @MMD_advogados e conheça mais sobre a nossa caminhada. Aqui, hoje, comigo, esta noite, como de costume, ela, a rainha da patinação. E do pádel, né? Não tu sei. disse que depois que eu parei de jogar um mês, quando eu voltei com muitas habilidades, Verdade seja dita, a falta de treinos provocou uma evolução muito grande. Chiquinho, me desculpe, mas é verdade. Coitado, Chiquinho, ele tenta. Eu sou Renata de Magalhães Dreher, advogada do MMD Advogados, e tu me encontras no Instagram, @RenataMDreher. No meu caso, Gustavo, eu sou o Jaime Matos, em primeiro lugar. Sou advogado, sou sócio do MMD Advogados, e tu me encontras no Instagram, @jaime.dematos. Mas voltando ao caso ali do pádel, padeço do mesmo problema. Por quê? Porque o treinamento aprimora a minha ruindade. Então, quanto menos eu treinar, melhor, entre aspas, eu vou jogar. Então, eu não posso treinar muito. Tá certo. Tá vendo? E comecei este episódio desejando boa noite, né? Pois, afinal de contas, hoje, 16 de agosto, celebramos um dia sem fim, a comemoração da nossa célebre primeira Taça Libertadores. E aqui assim o faremos, nesse momento tão importante. Ai. E celebrando também esta noite, alguns dias depois, o Dia do Advogado, havido em 11 de agosto, não é mesmo, Renata? Bem mais importante do que a taça. Deles. Isso. Que a nossa tá vindo? Sei. Ano que vem ela tá aí. Vai voltar pro lugar onde ela nunca deveria ter saído. Então, Renata, o que nós temos hoje para celebrar o Dia do... Eu não tô vendo o bolo, velhinhas. O que a gente tá celebrando aqui? Faltou, né, produção? Vamos melhorar isso aí. Só ano que vem, é isso? Isso, infelizmente vai ter que ser assim. Ah, louco. Nossa ideia no episódio de hoje, pessoal, então é conversar um pouquinho sobre quais são as habilidades que o advogado deve ter, porque hoje num mercado em que ele é muito exaurido, né, nós temos muitas faculdades de direito, nós temos... mercado muito saturado. Isso. Obrigado, Gustavo, sempre me ajudando com a minha falta de palavras. Nós temos um mercado, então, muito saturado. Nós temos a prova da ordem, que ela acaba, algumas vezes, barrando os bacharéis em direito a exercer a profissão, mas ainda assim nós encontramos um grande número de profissionais disponíveis no mercado. Quais são as habilidades que esses profissionais precisam ter? Quais são as habilidades que as pessoas, enquanto clientes, esperam que os advogados tenham? Porque hoje em dia não basta mais colocar a placa na porta e abrir o escritório e esperar que as pessoas venham até ti para que tu tenha clientes. É preciso que tu tenha outras habilidades e que tu faça outras coisas para poder ter clientes e fazer um escritório dar certo, vamos dizer assim. Bueno, concordo contigo, embora tenha dado uma olhada aqui no roteiro. Perdão da minha... Eu sou lá do 5º Distrito de Canguçu, esse negócio de skill e hard aqui, soft, pra mim é muita coisa. Tu bota mais que meia palavra em inglês numa frase e perde todo sentido. Sou muito grosso, mas agora falando sério, cara, realmente, hoje em dia não basta tu ser um gênio acadêmico. Não basta tu ser o cara que vai produzir um trabalho, uma peça jurídica brilhante. Não adianta isso, cara. Não adianta só isso, na verdade. Tu tem que ser um cara que vai te aprimorar, tu tem que ser um advogado, um profissional que vai estar sempre atualizado, mas muito mais importante que isso, tu tem que ser uma pessoa que goste de lidar com pessoas. Tu tem que saber lidar com o cliente, tu tem que entender o cara, tu tem que entender a pessoa que está do outro lado da mesa. Tu tem que entender, por exemplo, até mesmo
os outros partícipes da relação jurídica, o advogado da parte adversa, o contra-cliente, a parte adversa, o juiz, o promotor, todos, tu tem que entender, fazer muitas vezes uma leitura da situação, do que aquela pessoa das ações daquela pessoa numa audiência, por exemplo. Tu tem que ter essas percepções, essa sensibilidade, essa percepção, para tu ter êxito na tua profissão. Senão tu não... Como é que tu vai ajudar o teu cliente a resolver, por exemplo, um problema, se tu não tiver uma empatia, se tu não tiver... Te colocar no lugar dele e analisar. Às vezes tu escuta um relato, é uma bobagem. Mas para aquela pessoa é o maior problema do mundo. Entende? Então tu tem que ter essa percepção de que essa pessoa tem que ser acolhida. No primeiro momento tem que ser ajudada a resolver o problema dela. E tu antes de ser advogado, tu é um resolvedor de problemas. Fato. É praticamente um médico. Não. Mas psicólogo. Psicólogo, com certeza. Um psicólogo, acho que mais do que um médico. Tá certo. Quando... Deixa eu só fazer vai nessa mesma linha, assim, né? O Jaime falou sobre o perfil do profissional advogado, mas eu acho que isso acaba abrangendo, eu acho, todo o perfil do profissional de uma forma geral, né? Da forma que aqueles profissionais têm que se qualificar agora para ingressar no mercado atual, não somente no mercado da advocacia. A dinâmica do relacionamento, né? Se a gente pensar assim, a dinâmica da pessoa conseguir ter uma boa relação com outras pessoas e conseguir ter um relacionamento interpessoal bom. Se a gente pensar assim, antes da pandemia já existia uma dinâmica muito forte do jovem, vamos pensar em criança e jovem, ter aquela questão de se isolar um pouco mais do universo digital, da telinha, do videogame, do celular, etc. E isso na pandemia, logicamente, foi acentuado, né? Se acentuou uma dinâmica de que cada um... Estudos mostraram que muitas pessoas compraram mais televisões porque tu começou a coabitar a casa por mais tempo do dia, então tu tinha que ter o teu programa, o filho tinha que ter outro, e o outro filho tinha que ter outro, e a esposa tinha que ter outro, e cada um tinha que ter a sua TV, e começou a se ter uma dinâmica dessa individualização e um movimento que já existia, ou uma realidade que já existia, de algumas pessoas terem dificuldade de relacionamento, foi acentuado, né? Que acelerou esse movimento. Então, de uma forma geral, eu enxergo que aquele que tiver uma capacidade de se relacionar bem com outras pessoas, ele vai estar na frente, né? Mais do que a dinâmica de um conhecimento técnico, que nem disse o Jaime, né? Mas aquele vai estar na frente porque ele vai fazer a ligação de quem tem o problema ou de quem tem a demanda necessária com aquele que tem a técnica. E eu vejo que o técnico puro, aquele que não consegue se comunicar bem, mas é um excelente técnico, ele vai acabar sendo conduzido por esse outro profissional, que não vai ter a técnica, mas a técnica dele vai ser justamente a se relacionar. E eu acho que isso na advocacia é muito forte, é um movimento que não volta também na advocacia, né? E quando tu tem dificuldade de relação e não tem muita técnica? Bom, aí tu estás fadado a ter uma vida bem difícil. Ou não. Há o acolhimento. Há o acolhimento, né? Há um acolhimento. Eu mereço vocês. Mas Piadas internas. Eu mereço vocês. Mas, continuando nessa questão de falar das habilidades, então, que são as skills que o Jaime diz que a gente tem quase que vir com um dicionário para poder gravar esse episódio. Vocês receberam pauta? É que daí o pessoal do lado... É que daí, Gustavo, há uma divisão. De um lado da mesa e de outro lado da mesa. Eu sou só o apresentador. Isso, entendeu? Na verdade, não, né, cara? Tem pessoas mais limitadas, de cognição limitada, que precisam de uma condução. Outros que têm uma cognição superior, que têm um nível intelectual diferenciado. É a segunda vez que ela falou antes. Ela falou antes da produção. A produção nos deixou na mão com a ausência do bolinho. É verdade. Agora Mas a produção é o Jaime. A produção é o Jaime. Tá na hora, então nós temos que botar na listinha aqui
produtor. Vou dizer o seguinte, isso eu consegui imprimir a minha, tá? Já tava ótimo. As outras duas não houve possibilidade. E antes que acontecesse um acidente, aí eu resolvi não tentar imprimir de novo. Justo. Então, continuando no que a gente fala sobre as questões das habilidades e de não hoje em dia não poder mais ser só colocar a placa na frente, e ao encontro do que o Jaime fala e o que o Gustavo fala, a questão da capacidade de negociação e capacidade de vendas, né? Que é algo que a gente, pelo menos, debate dentro do escritório, que a faculdade não ensina, pelo menos quando a gente fez faculdade não ensinava, eu acredito que ainda hoje não ensina. A capacidade de negociar, a capacidade de vender, a capacidade de se vender, a capacidade de entender a advocacia como um produto, como algo que faça diferença na vida das pessoas. E aí, quando falamos do escritório, que o público que a gente trabalha é o público de empresários e empreendedores, de entender o negócio deles e entender como, muitas vezes, o que a gente já gravou atrás, que é a advocacia preventiva, vai acabar auxiliando ele a não ter o problema, a chegar na gente antes do problema. Então, a capacidade de negociação, capacidade de vendas e a capacidade da inteligência emocional, que é saber se colocar no lugar do outro, entender o problema da outra pessoa e saber lidar com ele como a coisa mais importante que aquela pessoa tem, é extremamente importante, talvez mais importante do que a técnica e saber onde procurar a solução daquele problema. Eu já vou dizer assim, foco na solução, não foco no problema. Sempre. Mas dentro dessa linha do que tu falou, Renata, nessa capacidade de adaptação, colocaria assim a busca, né, ou na verdade a fuga do Poder Judiciário. A busca de soluções fora de um conflito jurídico, que muitas vezes, sim, e ainda continua se enxergando o advogado como um resolvedor de problemas jurídicos, né? Quando a gente fala muito nessa dinâmica da advocacia preventiva, ela vale, logicamente, para te minimizar problemas jurídicos depois, mas também para tu conseguir encontrar meios e formas negociais de tu não acabar enfrentando uma disputa judicial que tu vai investir tempo, dinheiro e energia por um bom tempo, vai ficar sujeito àquelas situações ali, né? Fugindo um pouco mais dessa temática, mas talvez, né, eu não sei como se enquadraria isso, mas eu vejo que o advogado hoje, ele precisa ser um advogado vendedor e uma pessoa que está ligada em muitas oportunidades o tempo inteiro. E eu vou contar uma história rápida aqui de uma situação que ocorreu esses dias, há um tempo atrás, em que eu estava hospedado num lugar, num determinado hotel, e conversava com uma pessoa, que até então não sabia quem era. Isso aí foi em Mendoza? Não, aqui no Rio Grande do Sul. E eu até então não sabia quem era, e depois eu vinha identificar que era o dono do hotel, e proseamos durante quase 2 horas, ou mais de 2 horas, e nesse período, acho que conversamos sobre o escritório, o que eu fazia durante 20 minutos. O restante todo foi um assunto comum, que eu e ele tínhamos em comum, que é gostar de um determinado assunto. Então, tu identificar temas que as pessoas têm em comum para tu poder conversar com eles, e deixar aquele assunto do jurídico e tal por um segundo plano, para depois tu dizer, olha, não, a partir do momento que a pessoa já te conhece um pouco mais, já forma um vínculo um pouco maior, tu poder dizer, não, tia, olha só, eu faço isso da minha vida, trabalho desse jeito, mas aí tu já chegou num ponto que tu já tem uma certa intimidade, ele já te conhece um pouco mais. Entendeu? Isso eu acho muito importante. Eu não sei como é que se enquadra isso aí na tua hard e soft. Ele se enquadra justamente quando a Renata falou ali, né? O profissional, volto a dizer que isso aí também não vale só para o advogado, né? Mas o profissional sai da faculdade de Direito sem ser qualificado para venda, né? E também eu colocaria também sem ser qualificado para gestão do negócio. Sim. Sai muito cru nesse ponto. Mas nós estamos falando aqui mais de venda,
esse relato se qualifica muito em venda, Jaime, por quê? Num primeiro momento, a gente enxerga a venda como aquele ato ativo de chegar e fazer um oferecimento do produto. Então, nesse caso, a gente está falando que não há qualificação de venda para nenhum lado, né? Mas então, um ponto é fazer ativamente o movimento de venda. Num segundo momento, tu já com técnicas mais refinadas, como as técnicas exercidas e praticadas pelo Jaime, consegue exercer essa venda sem estar falando do produto. Porque, afinal de contas, o advogado ele é um CPF, né? Ainda que ele represente um escritório, ele é um CPF ou um registro da ordem, para ficar naquele que tem que ser devidamente registrado e regulamentado junto à OAB, mas ele é uma pessoa. E quando o cliente ou um pretenso cliente vai contratar alguém, ele vai contratar aquela pessoa. Né? É uma relação de confiança. Ninguém contrata um advogado se não confia nele. Uma outra historinha rápida. Há uns meses atrás, eu estava numa volteada pela zona sul do estado, lá visitando clientes, fazendo audiências, e um cliente aqui da região me liga e diz assim: Tchê, tu tá em São Lourenço? Tô. Tchê, eu tô indo aí pra fazer uma reunião em São Lourenço e em Cerrito. Tu não me acompanha? Claro que sim. Claro que sim. E eu fui, acompanhei o cidadão. Ele tinha uma reunião com vários produtores rurais da região. E para minha surpresa, naquele dia, eu conheci uma outra pessoa, extremamente agradável, extremamente, sim, pessoa muito boa, de fino trato, de uma prosa espetacular. E a gente tinha diversas pessoas que conhecíamos em comum. O pai dele é vizinho do meu sogro lá em São Lourenço. Então é muito interessante. E além disso, ainda conversamos sobre uma possível ação que ele vai querer mover. Então, poxa, de uma maneira extremamente leve, extremamente tranquila, conversando, acabamos talvez fechando um negócio. Estamos negociando, daqui a pouco vamos fechar um contrato ali pro escritório. Claro. Entende? E essa dinâmica de fazer do teu relato anterior e também de fazer esse momento que não é de tratar sobre o escritório, tratar sobre direito. Tratar sobre temas aleatórios, temas com a mesma identidade, né? Temas que tu encontra uma identidade de assunto ali, de gostos, de interesse. Isso aí, num universo ainda inicial, mas vai trazendo confiança para aquela relação. E como tu falou, é exatamente isso que acontece. A relação, a contratação, e a busca e a necessidade, ela é muito diretamente relacionada à confiança. Quando se perde a confiança, tu, inclusive, tem que encerrar um contrato, porque ele não é bom para ninguém. Sim. E nesse ponto, tu tá começando a confiança, e nesse é o primeiro movimento de venda, e com certeza o mais importante é quando tu começa a estabelecer esse ritmo da confiança. E a partir dessa situação, as coisas mudam de dinâmica, né? Mudam de figura. Que o Jaime falava da questão da advocacia, eu acho que vem um pouco ao encontro do que eu comentava esses dias quando saí de uma audiência que falava sobre um problema mecânico. E aí comentei com uma das advogadas do escritório que o advogado muitas vezes ele precisa entender muito mais sobre outros assuntos do que sobre o jurídico, até para conseguir solucionar o problema do cliente. Por exemplo, nesse caso que eu tô falando, era muito importante que eu entendesse qual que era a diferença de utilizar uma peça nova ou uma peça velha para o conserto do motor do carro. Era importante eu entender o tempo de durabilidade daquela peça, quais eram os problemas de tu rodar com um carro com problema. Então, o advogado ele tem que ter uma capacidade de não só enxergar o direito, mas de enxergar como um todo. E aí, quando o Gustavo fala da questão da capacidade de negociar e da capacidade de vendas, aquilo me lembra muito a questão do marketing, do saber também se vender. Hoje em dia, a OAB ela não tem mais tanto uma restrição quanto a utilização de redes sociais e outros meios tecnológicos para que o advogado possa fazer a promoção da sua imagem a fim de divulgar o seu trabalho. Então, são capacidades que tu precisa desenvolver, que muitas vezes a universidade ela não vai te trazer, mas tu, enquanto profissional ativo no mercado de trabalho, vai precisar saber desenvolver.
Então, não só a capacidade técnica, mas a capacidade de oratória, porque tem que saber falar, se posicionar, comunicar de forma assertiva. A de inteligência emocional, que vem ao encontro do que o Jaime falou lá no início, de saber entender o problema do cliente, se colocar no lugar do cliente. A capacidade de negociação de vendas, que vem ao encontro do que a gente falou agora, da questão do marketing, de saber se vender. E a performance, de sempre dar a sua melhor performance e atingir sempre o ápice para a solução dos problemas e litígios do cliente. E nessa dinâmica, só interromper, me atravessar aqui antes de tu falar, Jaime, a disponibilidade também, né? Enquanto estávamos falando aqui, eu recebi um contato de um cliente, então já dá um retorno para ele, indicando que na sequência do nosso episódio vou tratar com ele dessa dinâmica. E isso é outra coisa que tem que ressaltar, né? Advogado não tem horário. Hoje, agora já é mais de 19 horas e o Gustavo está recebendo o WhatsApp e respondendo o WhatsApp. Não tem horário. Tem jornada de trabalho. Exatamente. Então, é importante que se dê essa satisfação. Claro. E isso a faculdade também não te traz. Não. E pegando um gancho que tu falaste ali de comunicação, Renato, eu vou contar uma outra historinha bem interessante. Há uns meses eu estava numa audiência que envolvia um acidente de trânsito. Eu não tinha testemunha, porque efetivamente o assunto estava, vamos dizer assim, na minha modesta opinião, extremamente pontuado a partir do boletim de ocorrência elaborado. Não teria o que efetivamente discutir, mas a parte adversa resolveu o que queria discutir. E ele queria, fazendo perguntas para todos os autores, né? São várias pessoas que se envolveram num acidente, 3 ocupantes de um veículo que foi abalroado por um caminhão que não respeitou a placa de pare. E o colega insistia em fazer uma pergunta que envolvia uma pista auxiliar. E ele repetiu a mesma pergunta durante 3 vezes e ele não conseguiu fazer-se entender por aquelas pessoas. Porque ele insistia na mesma e os caras diziam, não, mas isso aí não tem lá. Eu nem sei. Que na verdade não é uma pista auxiliar. Na verdade, ali naquele local existe a pista da BR e um recuo para que tu possa fazer a conversão à esquerda. Mas ele não, ele só conseguia falar. E como eu não tinha que ensinar ele, não vou ensinar o padre a rezar a missa, até porque ele era a parte adversa, ele que se vire. Mas na verdade é uma questão de comunicação. O cara não soube comunicar de forma adequada para fazer a pergunta dele. E isso é muito importante, por quê? Porque numa audiência, seja ela de que natureza for, tu vai ter uma pessoa ali do outro lado, uma testemunha, ou até o contraparte, ou até a tua parte mesmo, o teu cliente mesmo, com diversos níveis intelectuais. Então, se tu chegar pro cara e fizer uma pergunta com uma linguagem que ele não entenda, não adianta, não vai adiantar nada, tu não vai ter uma resposta que tu almeje, né? Na verdade, em toda comunicação, sempre existe um percentual de perda. Claro. Sempre ele existe. E o problema é quando esse percentual é tão grande a ponto dele não conseguir se fazer entender. Exatamente. E isso, né, vale para diversas, ou para todos os ofícios, mas nestes casos, em relação à questão da advocacia, se tu não conseguir se fazer entender, tu vai estar gerando um prejuízo, né, direto a quem tu representa. Gustavo, assim, me chamou a atenção, sabe, que esse outro ponto que me chamou muito, eu vinha refletindo isso aí depois, digo, cara, tem cabimento. O cara fez as perguntas, elaborou as perguntas que estavam escritas, dava pra ver, né, porque era uma vídeo, né, ele tava por vídeo, mas dava pra ver que ele tava lendo. Cara, ele não teve o jogo de cintura de mudar a pergunta. Se a pessoa não tá entendendo. E assim. Tinha um trilho. E assim, né? Foram momentos tensos. Porque a partir do momento que eu comecei a identificar perguntas que não tinham a ver com o caso, com o fato a ser provado, bem como perguntas repetidas que já tinham sido formuladas, eu comecei a impugnar todas. E ir exigindo que fosse registrado em ato. Então a audiência que era para ser assim, uns 15 minutos, durou 1h30. Aquela coisa cansada. O juiz já estava louco com ele. O juiz já estava pirado porque indeferiu várias perguntas ele indeferiu.
E aí tu tem que usar a tua vamos dizer assim, o teu conhecimento, a tua forma de trabalhar, porque eu não podia fazer perguntas para os meus clientes, eram depoimentos pessoais. Então eu tinha que, de alguma maneira, blindá-los, ou seja, impugnar as perguntas. E como ele estava fazendo perguntas prolixas, em muitas delas foi acolhida a minha impugnação. Claro, e aquela dinâmica, né? Faz parte da tua competência técnica. Claro. Tu conseguisse fazer entender. Exato. E tu conseguisse expressar, né? E nesse caso aí fica claro como isso também é um bem, né? Um patrimônio técnico de conhecimento, né? Renata, tu que estava sendo interrompida. Não, tranquilo. Eu acho que o que o Jaime fala para mim se enquadra na questão da inteligência emocional, né? Saber manter a tranquilidade da situação e poder levá-la de uma forma mais tranquila. Não estava sendo interrompida. Eu gosto quando o diálogo ele flui. Eu confesso que nesse dia, desculpa. Tava sem inteligência emocional. Zero. Eu já tava virado numa fera. Tive vontade que eu tinha entrar no vídeo. Pelo amor de Deus. Eu ia perguntar se tu tá querendo dizer que o Jaime, então, é um referencial de calmaria e serenidade. Só. Em alguns momentos ele até pode ser, em outros nem tanto. É a metamorfose ambulante. E o que nós temos mais para falar dessa nossa advocacia atual, Renata? Não, eu acredito que seja isso que a gente já comentou, assim, a questão de não achar que a faculdade vai te preparar pro mercado de trabalho, vamos dizer assim, não só pelo fato de tu querer empreender e ter o teu próprio negócio, mas pro mercado de trabalho. Não achar que a prova da OAB, ela é suficiente, porque ela não é suficiente, tem que desenvolver, de fato, outras habilidades e pensar em enxergar o direito como não só a lei, a jurisprudência, a audiência, mas sim como um todo, como uma sociedade num geral, porque vai fazer diferença saber sobre outros assuntos que não só o direito. E nesse clima de profecia e poesia da Renata, eu vou perguntar ao doutor Jaime Matos. Eu sei que ele já disse isso aqui uma vez, mas não numa celebração, não no dia do advogado, não numa noite sem fim. Jaime, por que tu resolveste ser advogado? Cara, essa é uma história até bem comprida. Uma noite sem fim. Na verdade, assim, isso aí até nunca tinha me passado muito pela cabeça. Eu, quando saí do ensino médio, fui trabalhar direto, não tinha nenhuma intenção de fazer um curso superior. Aí até tentei depois ali na década. Não havia intenção. Não havia intenção. Aliás, bem pelo contrário, quando eu cheguei a fazer as entrevistas no polo petroquímico, havia uma pergunta nesse sentido. Tu tem interesse em fazer faculdade? E se a resposta fosse positiva, estava eliminado. Não era incentivado o estudo. Era aquilo ali e acabou. Aí isso durou uns 2 anos, eu acabei passando um tempo ali, digo, cara, vamos tentar. Aí eu fui fazer farmácia. Aí eu fiz um semestre de farmácia e não curti. Passou um tempo, eu fui tentar, aí fiz um semestre de biologia, também não curti. E aquilo ficou, vamos dizer assim, em stand-by. Quem sabe não é pra mim. Aí quando eu conheci a Andréia, ela é promotora de justiça e havia muitas conversas em relação a isso. E na verdade, depois eu fiquei lembrando, assim, eu passei toda a adolescência conversando com pessoas ligadas ao meio jurídico. O meio jurídico, isso. Várias pessoas, diversas. Então isso aí pra mim foi uma consequência lógica. Porque aí eu comecei a me incentivar, comecei a ler um pouco mais sobre o tema e tal. E aí, em 2002, eu acabei fazendo o vestibular. E aí é muito engraçado, porque o estudo pro vestibular foi de férias em Fortaleza, curtindo praia. Outro nível de estudo pro vestibular, né, pessoal? Isso aí é relaxar a mente. Isso. Se preparar pro que vinha Exatamente, pela frente. é questão meramente... protocolar. Não, metodologia. Metodologia mental, assim, Entendi. desopilar a cabeça para poder Pra fazer com mais absorver melhor. Exatamente. Então, aí passei no vestibular e fui fazer no Uniriter.
E ali eu me encontrei realmente, porque é uma situação que eu gosto. Não sei se eu nasci para isso, mas eu gosto do que eu faço. Gosto muito do que eu faço. E Renata, tu, por que resolveste ser advogada? Teve uma trajetória assim anterior à advocacia? Na verdade, até acho que não, assim, fazendo uma análise da minha vida pretérita, acredito que não. Na verdade, quando eu terminei o ensino médio, eu até queria fazer, eu prestei vestibulares para medicina veterinária. E nessa época que tu patinava em Não, aí competição. já tava, Já era patinadora por não, competição. daí já tava na fase da aposentadoria já. Quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu inclusive trabalhava num consultório veterinário, o objetivo era fazer veterinário, eu cheguei a passar na UBRA, em Canoas, para fazer o curso de medicina veterinária, mas aí por uma questão de querer fazer federal, acabei não me utilizando da vaga que eu havia passado no vestibular. E aí depois eu disse, tá, mas pera, será que é mesmo isso que eu quero? E aí, por conta de outros episódios na minha vida, eu fui morar com a minha tia, que era advogada, foi colega do Jaime. Meu primeiro estágio no direito foi com o Jaime, mais atrapalhava lá do que fazia qualquer outra coisa. O Jaime ou tu? Não, eu no caso, né? Eu. Pelo menos aprendi a fazer mate. Pelo menos alguma coisa eu aprendi. Então tu aprendeu o mate de forma tardia. E isso, não, tá louco? Só pentelhava na volta. E aí eu acho que... Até que foi de uma forma até bem precoce. Tem pessoa aí que tem mais de 40 e não sabe. Não sabe, é verdade. Então, na verdade, acho que também foi um pouco por influência de ter sempre uma ligação muito forte com a minha tia e estar sempre envolvida no meio do escritório, do ambiente do escritório, de algumas audiências que ela fazia. Às vezes ela me levava e me deixava do lado de fora da sala de audiências aguardando ela fazer audiência. Eu lembro que quando eu era pequena eu adorava a função de ir no fórum e ter o carro da Suzep na frente, gostava quando o carro da Suzep saía, a gente ia atrás do carro da Suzep, gostava dessa função. Tá aí uma atividade lúdica que eu nunca participei e não acredito que eu não gostaria, mas é momentos. Tá, mas deixa eu entender por que nós ia atrás do carro da Suzep. Alguns cães também faziam isso. Quando eles saíam, às vezes coincidia da gente sair do fórum entendi. naquele mesmo horário. E aí era uma atividade de perseguição. Perseguição. Era pra ajudar o pessoal que tava lá. Batedores de Suzep. Viu? Só que Tu loucura. vê sorte. Então, acredito que isso também fez eu reacender o desejo disso. Mas acho que eu sempre me defini como uma pessoa que gostava de auxiliar os outros. Eu acho que talvez o meio que eu tenha encontrado para auxiliar as pessoas tenha sido o direito. Talvez por isso a escolha do direito. E a partir do momento em que escolhi o direito, nunca pensei em outra coisa que não fosse a advocacia. Nunca prestei em prestar concurso para virar promotor, juiz, defensor público. Embora defensor público também seja um advogado, né? Mas sempre voltei todo o meu período da graduação para a advocacia e em escritórios de advocacia. Eu já falei aqui também, né? Eu não tinha pretensão de trabalhar com o direito, né? Não, de ser advogado, então, não era a minha pretensão. Não tinha nenhum profissional advogado na família, não tinha nenhum tipo de inclinação, né, para a advocacia. E naquele momento da minha vida eu tinha uma inclinação bem maior para me envolver com política, né? Política partidária e política eleitoral. E aí estavam colocados na minha frente duas possibilidades, visando sempre a dinâmica da esfera política: economia e direito. Algum destes cursos eu iria cursar. O primeiro vestibular que eu prestei foi para economia, não passei na Federal, né, na URGS, lá em Porto Alegre. E no segundo ano eu acabei modificando um pouco a minha ideia e prestei o vestibular para... Eu não me lembro se foi como primeira opção, eu até acho que foi, para geografia, diretamente. E acabei prestando vestibular para direito na URGS. Ou melhor, na verdade eu botei geografia como segunda opção, prestei para direito na URGS e direito na Uniriter. Nesse vestibular eu fui chamado nos dois, né? Virei colega do Jaime em direito na Uniriter e depois fui chamado no segundo semestre
Não me lembro se foi nesses anos mesmo, ou se foi um ano depois. Mas para geografia. E naquele momento, entrei na faculdade com a mesma pretensão, não tinha pretensão de advogar. E ao longo dos 5 anos de faculdade, em que fomos colegas, eu, o Jaime e o Luiz Otávio, nosso colega que, mesmo depois de quase um ano de existência do nosso podcast, ainda não sentou aqui nessa cadeira, temerário, as pernas tremem. Depois de 5 anos na faculdade, eu saí de lá querendo advogar. Se fosse para trabalhar com direito, eu gostaria de advogar. Não tinha mais pretensão de me envolver com política e poderia fazer outra coisa, mas se fosse para ser no direito, seria na advocacia. Chegou a fazer outra coisa, inclusive. Exato. Durante a faculdade, eu passei no concurso do Banco do Brasil. Isso. Fui chamado no concurso do Banco do Brasil quando já advogava. Coincidiu num período que era no período de recesso forense, eu consegui conciliar com o escritório. Fiquei 3 meses no concurso, meus 3 meses de carteira assinada na carreira. E no período de experiência ainda pedi para ser desligado. Posso dizer que tive essa experiência e foi legal, mas não era para mim, né? Não é uma dinâmica que era para mim. E concluindo a minha explanação, lembrei qual era a pergunta que eu ia fazer para Renata. Né? Acho que não tenho acho que nunca enxerguei como essa pretensão de como um fim, né? Resolver o problema das pessoas, ainda que seja isso que a gente faça, né? Mas a dinâmica da forma do exercício da profissão é o que mais me atrai. E naquilo que a gente falou no início da conversa aqui, a partir do momento que a gente está se distanciando do judiciário e que esse âmbito negocial extrajudicial ganha mais relevância, isso me atrai ainda mais, porque isso demanda justamente o relacionamento interpessoal, a forma de se expressar, a forma de se posicionar e a forma de tu ler as pessoas e os momentos. E nisso eu devolvo a pergunta para ti agora, quando tu diz, né, que tu estavas inclinada e veio para resolver o problema das pessoas. Então, tu sempre teve esse hábito de avocar o problema dos outros pra ti, e agora tu avoca juridicamente isso? Viu só que loucura? Talvez sim. Não tenho tanto... Não tinham pessoas que ficavam me dizendo, Gustavo, tá avocando. Isso acontecia naturalmente. Provavelmente. Tá certo. Acredito que esse nosso episódio celebrativo ficou bem bacana. Tivemos um momento... Foi diferente, eu me lembro quando a gente falou sobre por que escolhemos a advocacia. Acho que nos primeiros episódios aqui que eu participei. E hoje foi mais bacana, dá para se dizer. O pessoal está mais confortável perante as luzes do Brunão. E Renata, o que temos de indicação de leitura neste dia tão importante? Hoje vamos voltar pro Netflix. Dia do advogado. Não vamos negar que a oferta foi mais vantajosa. Isso, é sempre Voltaram assim. com força. É engraçado porque essas últimas dicas que eu dei foram trechos dos filmes que me foram direcionados na internet. Te direcionam vídeos na internet? Sabe quando tu tá olhando o vídeo assim de forma aleatória e aí te parece um conteúdo e aí tu para pra prestar atenção? Foi isso que aconteceu com os últimos filmes. Quando o algoritmo faz isso pra ti? Isso. E aí foram trechos dos filmes que me chamaram a atenção, que isso levou eu a ir buscar os filmes e assistir os filmes. Então a minha dica de hoje é Mais Que Vencedores, que é um filme que ele conta a história de um treinador de uma escola nos Estados Unidos, em que ele treinava o time de basquete, e ele tinha tudo para no próximo ano o time ser o time mais forte da competição entre as escolas. E aí o fato de que a maior fábrica da cidade resolveu trocar de cidade, e os pais foram buscar empregos em outras cidades e acabaram levando os filhos, ele ficou sem ter quem treinar. E aí a diretora da escola, então, coloca ele num outro projeto de atividade física. Detalhe que ele não era o professor de educação física, ele era o professor de história, mas ele era responsável por treinar as equipes competitivas da escola. E aí ele vai pra corrida country, que é como se fosse uma corrida de trilha. E aí mostra toda a adaptação que ele tem que fazer enquanto treinador. E aí a única atleta da escola que ele ia correr era uma atleta que tinha problemas de saúde. E o cara que, de uma forma
muito peculiar. Ele acabou conhecendo, era o pai da menina, e aí ele ajuda ele a treinar a menina, e depois eles acabam se conhecendo. Mas tem outros detalhes que também são bem interessantes do filme, que eu vou acabar não contando, mas ele é um filme bem interessante. Tá certo. Jaime Matos? Bueno, vamos trazer uma obra, um clássico. Da faculdade? Não, esse não foi da faculdade. O Mercador de Veneza, de Shakespeare. Essa é uma obra muito interessante, e ele conta a história do Antônio, que é um mercador, que ele quer fazer uma viagem específica para algum lugar e precisa de um financiamento. E ele obtém esse dinheiro com um agiota da época, o Shylock. E no momento de pagar, ele não consegue dar com os burros na água lá, o navio dele vai mal, afunda, ele não consegue honrar o compromisso de pagar o empréstimo que ele tinha feito, e esse caso vai parar na justiça da época. E tem um deslinde muito legal, muito legal. Então é muito interessante, sugiro que leiam o livro. Tá certo. Eu vou indicar o filme. Agora ele veio. Mas que ele é um filme feito sobre um livro. O livro eu não li, mas no início da dinâmica do nosso episódio de hoje, eu comecei a pensar que ele ainda que os fins dele sejam outros, ele trabalha com uma dinâmica de relacionamento muito interessante. O Grande Gatsby, que é um grande filme, fiquei curioso pelo livro, né, porque o filme é muito bom, muito bom. Isso. Fechada a nossa visita quinzenal aos nossos tele-ouvintes, como o Jaime gosta de dizer, telespectadores, tele-ouvintes. Exatamente. Estaremos aqui daqui a 15 dias em mais um episódio celebrativo. Esperamos vocês. Curta. Compartilhe. Se inscreva no canal. Tchau. Até mais. Um abraço.